paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no canal Bíblia e Teologia. Canal esse que tem o propósito de propagar e pregar as boas novas do Reino de Deus. Se essa é a primeira vez que você nos visita, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo, pois fazendo isso você estará junto comigo nesse propósito de proclamar as boas novas da salvação de Cristo, pois eu creio que muitas pessoas, apesar de terem escutado já o Evangelho, ainda não assimilaram e não entenderam a grandiosidade do convite das boas novas de Cristo. Fique conosco até o final, pois a minha oração é que essa palavra venha ser bálsamo para a sua alma. Sem mais delongas, vamos para a palavra de hoje. O texto que eu quero compartilhar com você neste dia se encontra no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando alguém é salvo por Cristo, é redimido por Cristo e passa a fazer parte da família de Deus, a princípio ele experimenta três bênçãos. Primeira, ele é justificado. A justiça de Cristo é imputada a ele. Os seus pecados todos são perdoados. Não há mais condenação na vida dessa pessoa, e sim o perdão, a graça e a misericórdia. Diante de Deus, ele é justo, alguém justificado, sem pecado, sem acusação. Por quê? Porque os seus pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada nele. Então, primeiramente, ele experimenta a justificação. Segundo, ele experimenta a adoção. Depois que ele é regenerado, justificado, ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele é adotado como filho de Deus. Diferente como muitos pensam que todos são filhos de Deus, a Bíblia nos diz que a pessoa ela só passa a ser filho de Deus quando ele recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim, ele tem um novo nascimento e agora se torna filho de Deus. E em terceiro, a santificação, que está relacionado ao texto que nós lemos. Santificação, ser santo. Algumas pessoas pensam que ser santo é alguém que vive sem pecado, mas essa é uma compreensão que não está relacionada com a Bíblia. Eu quero trazer três características sobre a santificação. Primeiro, a santificação é um processo. Diferente da justificação e da adoção, que são atos únicos, definitivos, que foram feitos fora do crente, fora do cristão, a santificação é um processo, é algo feito, operado dentro do cristão. O Espírito de Cristo, habitando dentro daquela pessoa que nasceu de novo, começa a cooperar juntamente com ele nesse processo. Como nós vimos no texto que nós lemos em Provérbios, o sábio Salomão usa uma metáfora, mostrando que a caminhada, a vida de alguém que é temente a Deus, que nasceu de novo, é como o nascer do sol. Você sabe que o nascer do sol não é algo repentino, não é algo como estalar de dedos, mas é um processo. Os raios do sol vão brilhando, não de uma hora para outra, mas paulatinamente, de maneira demorada, contínua, até se chegar ao quê? Um dia perfeito, até os raios do sol virem sobre a terra de uma maneira plena. Assim também é a vida de um cristão. Assim também é a santificação na vida do cristão. Não é algo de uma hora para outra, mas é um processo. E esse processo irá perdurar por toda a sua vida. O cristão nunca vai chegar à perfeição nesta terra. A perfeição, a santificação de uma maneira plena e completa só se dará quando Cristo voltar ou quando essa pessoa morrer. Quando Cristo voltar, os nossos corpos, ainda subjugados pelo pecado, se transformarão em corpos de glória como o corpo de Cristo. Então a santificação é um processo. Segundo, a santificação é a vontade de Deus. Veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 7, que diz assim: Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual.
versículo 7. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus deseja que os seus filhos sejam santos. Busque a santificação, se separar de tudo aquilo que venha prejudicar a sua vida espiritual, venha prejudicar a sua comunhão com Deus. Também 1 Pedro, capítulo 1, Pedro também nos exorta, no versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Deus a quem servimos é santo na sua totalidade. Assim também todos aqueles que se chamam cristãos, que se dizem filhos de Deus, devem buscar constantemente a santificação, a se parecer mais e mais com Deus nessa terra. E por fim, a santificação é uma necessidade. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, há uma necessidade. Se nós queremos viver uma vida de comunhão com Deus, se nós queremos viver uma vida de crescimento nesse relacionamento com Deus, há uma necessidade, a necessidade de santificação, de separação, de consagração a Deus. Como se faz isso? Buscando as coisas de cima, as coisas relacionadas a Deus, pensando nas coisas relacionadas a Deus. Esse texto diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não, esse verá aqui não tem a ver com o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz que todo olho verá e todas as nações se lamentarão. Aquele olhar é um olhar de angústia, é um olhar de saber que negou, rejeitou a Cristo naquele dia. É um olhar de agonia, é um olhar de juízo, é um olhar que causa medo. Mas esse olhar de Hebreus, do capítulo 12, versículo 14, não é um olhar de medo, não é um olhar de angústia, mas é um olhar de uma esperança completa. É um olhar fruto de uma felicidade em saber que a sua redenção chegou. A santificação nos leva ao cumprimento da promessa de que Jesus prometeu que um dia ele viria e levaria para si todos aqueles que confiavam no seu sacrifício. Como anda a sua caminhada com Cristo? A sua luz tem brilhado? As pessoas têm visto a luz de Cristo na sua vida? Lembre-se, não há como alguém que se diz cristão verdadeiro, que vive em comunhão com Cristo, não brilhar a luz na sua vida, não raiar a luz de Cristo na sua vida. Assim também, não há como brilhar a luz de Cristo estando longe dele. Como anda o processo de santificação na minha vida? Lembre-se, alguns cristãos progridem cada vez mais nesse processo de uma maneira mais rápida, outros mais lenta. Mas independentemente de como seja, todos devem progredir. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por você ter ficado e que essa palavra venha brilhar, resplandecer no seu coração, que você cresça na graça e no conhecimento e que sua santificação venha brilhar cada vez mais diante daqueles que te cercam, para que o nome do Senhor venha ser mais glorificado. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana abençoado na presença daquele que é a luz da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.